Bom, boa tarde, então. Vocês são da Barro Branco, lá? Em que ano? Como? Terceiro, segundo, primeiro ano. Ah, tá misturado. Tá bom. Bom, vamos lá. Vocês querem conversar sobre segurança, é isso? Mas eu que esperava ouvi-los sobre segurança, não eu falar, né? Vamos ver, em todo caso, o que eu posso dizer a esse respeito. Primeiro, essa questão de segurança pública é algo bastante complexo no Brasil. Eu participei, como talvez vocês saibam, da Constituinte, né, da Assembleia Nacional Constituinte, e houve muita discussão naquela altura a respeito da questão de segurança. Mas a discussão que houve foi basicamente corporativa. O que quer dizer isso? Basicamente era a pressão das instituições de polícia para defender seus interesses e inscrever seus direitos, seu estatuto na Constituição. E havia uma tensão muito forte entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Naquela época isso era muito complicado e houve mesmo episódios pouco conhecidos, e melhor nem conhecer bem, de modificação de texto aprovado por pressão noturna, bastante complicado. Você não pode nem imaginar a dificuldade que foi definir a questão das atribuições constitucionais das diferentes sectores que se ocupam da segurança no Brasil. Do ponto de vista de um leigo, que é meu caso, e era maior na época ainda, era pouco compreensível o que existia em matéria de segurança pela diversificação e inespecificidade das diversos setores incumbidos da questão de segurança. Nós estávamos vindo de um regime militar onde tinha havido uma centralização nas mãos das Forças Armadas, que controlavam as polícias militares. Tinha um inspetor-geral, controlava tudo, e, como era natural, com a redemocratização, era preciso devolver aos governadores a função específica de serem eles os responsáveis pela segurança pública e pelas forças militares, pela polícia militar e também pela polícia civil. Nunca se conseguiu que houvesse um entrosamento ao nível da lei entre as várias forças. Além do mais, houve a criação, como você sabe, de outros órgãos, como a Polícia Federal, a Polícia Florestal, a Polícia Rodoviária. Enfim, eram muitas polícias e não houve a preocupação de uma vinculação entre elas de alguma maneira, ou pelo menos de uma articulação mais do que uma vinculação. Para vocês terem ideia de como as coisas eram difíceis, havia mesmo momentos em que houve revoltas de forças militares, inclusive da Polícia Militar, no Ceará, em Goiás, na Bahia, e nós tínhamos que chamar o Exército para... Enfim, era uma situação bastante delicada. Com o tempo, isso foi se modificando para melhor. Mesmo assim, quando houve uma crise aqui em São Paulo, e havia um clamor muito grande, porque a segurança não era percebida pela população como uma segurança eficaz, no tempo que o Mário Covas era governador de São Paulo, e que o PT estava na oposição e, portanto, denunciava a sombra, houve muito nervosismo, que fazer com isso. E, nessa altura, várias propostas foram feitas ao Congresso no sentido da integração das forças de polícia. Quanto eu saiba, nenhuma foi aprovada até hoje na Assembleia. Né? Por quê? Porque os grupos se organizam e obstaculizam a junção. Em alguns setores, acho que São Paulo teve alguma vantagem nisso, houve então a possibilidade de uma articulação não legal, uma busca de convergência de ações de polícia, juntando todas as polícias. Bom, e pelo menos eu fui algum tempo atrás aqui ao comando da Polícia Militar, e eles me mostraram uma opção de sistemas de informação imediata, online, e aí existe já hoje uma espécie de disponibilização simultânea da Polícia Civil, da Polícia Militar, em certas áreas, e tudo mais. Creio que isso progrediu alguma coisa. A comunicação entre as polícias dos estados, menos. E nas polícias civis, menos ainda. A sensação que se tem, mesmo não estando no âmago da questão,
é que no que diz respeito à Polícia Civil, há muitas acusações de corrupção. Existem também na Polícia Militar, mas são mais em termos de soldados do que do corpo de militares. Por uma razão muito simples. Da minha experiência na vida pública, como na administração pública, o que funciona no Brasil é quando tem escola. Todas as burocracias que tem por trás de ser uma boa escola funcionam. As que não têm, não funcionam. Vocês têm escola. Tem o Barro Branco que dá uma formação. Eu já tive a oportunidade de fazer seminários aqui sobre segurança com gente da Polícia Militar e o nível, obviamente, é um nível superior ao das outras instituições, por causa da escola. Isso é assim em tudo. O Itamaraty, nas relações exteriores, tem fama no Brasil, por quê? Porque tem escola. Tem o curso do Rio Branco que prepara para lá. A administração fazendária no Brasil funciona porque tem escola fazendária. Bom, a Polícia Federal começou a melhorar. Quando eu fui para a presidência, a escola da polícia estava fechada. Nós reabrimos a escola da Polícia Militar e ela começou a melhorar, não só por isso, houve reestruturação da carreira, aumento de salário, não sei o quê, mas tem escola. A gestão pública, havia uma escola de gestores, estava fechada também. Nós reabrimos essa escola para poder criar os gestores da administração federal. Bom, não tem outro caminho. Ou você dá escola, e você dá treinamento e profissionaliza, ou as coisas não avançam. Muito bem. Acho que tem havido avanços, verifico que os avanços são desiguais, e sobretudo na comunicação entre as várias polícias. Me dá a sensação, visto de fora, que a Polícia Federal se tornou mais eficaz, embora talvez mais partidarizada. Não propriamente só partidarizada, mas faccionalizada. Tem facções, tem grupos que têm influência e tal. E isso é muito ruim. Enquanto não se tiver um profissionalismo generalizado, vai ter dificuldade de movimentar a questão, resolver a questão da segurança. Mas a questão da segurança vem sempre atrelada a uma outra questão, que é a questão do judiciário, e do Ministério Público. Se nós não formos capazes de fazer uma ação que coordene mais, sobretudo a velocidade das decisões, vamos ter sempre na população a sensação de que as coisas não andam, não há segurança e há impunidade. O problema da justiça no Brasil é dramático. Por quê? Porque a demanda pelo judiciário aumentou muito com a nova Constituição, com a democracia. E a população se urbanizou. Então, quando a população se urbanizou no começo da urbanização, nos anos 50, 60, 70, isso produziu uma espécie de caos na administração pública. Porque você tinha muito mais gente do que capacidade do Estado para oferecer serviços, inclusive de polícia. E como tinha inflação e desordem financeira e o país não crescia, não tinha nem recursos para poder reorganizar tudo isso. Levou tempo, continua levando tempo, mas está começando a haver uma reorganização e você já tem hoje, o Estado, no sentido da autoridade pública em geral, tem mais recursos, tem mais possibilidade de começar a atender as demandas. Mas isso provocou também uma espécie de chuva de processos. A justiça está entupida por todos os lados. Houve uma judicialização de tudo. Nós, quando fizemos a nova Constituição, nós abrimos mais espaço para o cidadão recorrer à justiça. Você vê que na parte política, então, nem se fale. A campanha eleitoral é campanha judiciária. Porque o tempo todo faz recurso daqui, recurso de lá, não sei o quê. Antigamente isso tudo era fechado. Quem que tinha titularidade para fazer o recurso não era tão amplo. Agora é amplo. E a população aprendeu que tem que ir à justiça. Só que aprendeu e se decepciona, porque leva muito tempo para resolver. A justiça é muito lenta e ela está sobrecarregada e não tem. Existe já um começo disso, de várias especializadas. Não houve até hoje um acerto maior entre quem é que faz a autuação do processo, como é que faz, qual é o papel da Polícia Militar, da Polícia Civil, qual é o papel do Ministério Público. Nos países onde essas coisas andam melhor, o Ministério Público tem um papel importante no próprio momento de organização do processo. É assim na França, é assim nos Estados Unidos, não é assim no Brasil. Aqui ele está muito ainda na mão das delegacias.
Então, há questões, a meu ver, que são muito complicadas de segurança e que derivam disso, do descompasso nas modificações entre as ordens institucionais. A justiça de todas é a mais lenta, posterga. E tem mais outra coisa, é que como nós herdamos um sistema judiciário hispânico, português basicamente, mas não é só em Portugal, a Espanha é igual, há muitos recursos possíveis, muitas escalas de julgamento. E essa famosa dictum da Constituição, que diz que alguém só pode ser considerado culpado quando tiver chegado à última instância. Né? Então ninguém vai para a cadeia. Né? É claro que é o princípio tradicional da justiça. Você só pode ser considerado culpado quando estiver realmente esgotado. Mas o que não é tradicional da justiça é haver tantas instâncias e tantos mecanismos de protelação. Aí dá a sensação de total impunidade. O tal famoso jornalista que matou a namorada está solto em casa, já está com outra namorada, por quê? Porque ele não foi julgado até a última instância. E isso vale para o ficha limpa agora. A mesma discussão do ficha limpa é a mesma. Rigorosamente, o tribunal, eu não sou nem advogado, mas o tribunal poderia interpretar que não se trata de crime, mas de condição de honorabilidade para o exercício do cargo. Então não precisaria chegar até a última instância. Eu não sei como é que eles vão decidir. Se for crime, eles não têm alternativa. Eles vão ter que chegar até a última instância, porque a Constituição diz isso. E é um direito do cidadão mesmo, para evitar o arbítrio. Bom, mas veja quanto problema nós temos que trabalhar para poder realmente ter um sistema que assegure às pessoas a condição de normalidade. Quer dizer, que não é só segurança no sentido direto de que eu não vou ser atacado, roubado, não sei o que lá, mas que os meus direitos vão prevalecer. Né? Então a sensação que você tem é da impunidade e, pior, a sensação de que a lei não é igual para todos. Que quem tem mais poder não passa pelos mesmos procedimentos de quem não tem. Não vai para a cadeia. Tem uma porção de mecanismos protelatórios. Bom, isso vem seguido do fato de que nós temos um aumento grande de criminalidade em função da própria urbanização, das transformações pelo que o país passa, da situação social, de vários fatores que contribuem para isso. As estatísticas mostram que, em alguns casos, é o caso de São Paulo, houve de redução, até muito acentuada, da taxa de homicídio. Né? Que nessa região de São Paulo, quer dizer, né, no centro, como é que eles chamam? Centro expandido, que pega a opção de bairros e tal, a taxa de criminalidade não é diferente da taxa de criminalidade, de homicídio, de Paris, ou de Nova York. Né? Mas isso só para o homicídio. No que diz respeito aos outros crimes, nem há computação. Esses pickpockets, negócio de como é que chama isso aqui? Mas tem um nome. Mas não, tem um nome que eles dão popular para pickpocket, em inglês é popular também. Enfim, que rouba e vai embora correndo. Trombadinha. Né? O roubo de trombadinha nem se registra. Porque as pessoas acham que não adianta, vai perder tempo de registrar o roubo Então você não sabe exatamente qual é a taxa de criminalidade. Você sabe que nesses crimes mais graves de homicídio, de latrocínio, aí sim você tem, e houve uma diminuição. Provavelmente essa diminuição se deve a muitos fatores. Porque no seminário que nós fizemos aqui e nos dados que se vê, a partir basicamente eu não me lembro de quando, mas certa época começou a cair muito a taxa de homicídio. Há hipóteses de por quê. Bom, aí você tem muitas. Uma das hipóteses é que você teve em São Paulo uma política de encarceramento. Se prende muito. Bom, talvez. Quando você vê comparativamente com outras regiões do Brasil, é verdade. Você tem muito mais gente na cadeia por 100 mil habitantes em São Paulo do que no Rio. Agora, não é tão simples interpretar esse dado. Por quê? Porque houve uma superprodução carcerária, de população carcerária também, que também gerou crime dentro do presídio, falta de controle no presídio. Você tem diferentes ordens institucionais, que, nesse caso também, a polícia penitenciária é outra polícia. Né? Eu me lembro que lá no Rio de Janeiro, quando era presidente da República, aquela governadora, a Benedita da Silva, tentou enfrentar o crime lá organizado, eu dei apoio, era no Espírito Santo também, e era complicadíssimo, porque a polícia judiciária tinha lá seus
suas prerrogativas, estava bastante corrompida, né? É outra polícia. Bom, então essa política de colocar muito na cadeia pode ter tido efeito, né? Aliás, há dados nos Estados Unidos que também mostram isso. Quer dizer, você botando, quando a polícia é mais eficaz, a justiça é mais rápida e condena mais, você diminui as taxas. Bom, no nosso caso é muito complicado. Por quê? Porque, como vocês sabem, nas cadeias o crime organizado está instalado. O comando desse PCC funciona, né? E não se sabe até que ponto essa diminuição de homicídio também não é consequência de decisão deles. Porque os antropólogos, sociólogos que andaram fazendo pesquisas aí, mostram que em São Paulo, não só no Rio, mas em São Paulo, o crime organizado tem instâncias próprias de julgamento e de decisão. Existe uma lei que não é a nossa, mas que funciona. Bem, eu, mais recentemente, por outros motivos, andei lidando com essa questão de droga. Porque uma dos vetores do crime é a violência derivada do contrabando e do controle territorial da droga. E aí tem a questão de armamento, que fazem contrabando de armamento, e grupos que tomam conta de pedaços do país. Eu andei no México, andei na Colômbia, andei na Holanda, na Europa, para ver como é que isso está funcionando. Bom, não é só no Brasil. Em toda parte é muito difícil lidar com essa questão. No México, um drama, né? Na Colômbia, levou muito tempo até que a Colômbia desenvolveu corpos policiais específicos para combater. E lá, isso está ligado com guerrilha, é mais complicado ainda, mas desenvolveram corpos especiais, leis especiais para desapropriar o produto da droga e do crime organizado, e desenvolveram muito sistema de inteligência. Quer dizer, na verdade, para esse tipo de criminalidade, a redução dele depende muito do sistema de inteligência. Por tudo que me dizem, estou falando com vocês porque vocês pediram o tema, mas eu não sou especialista nisso. Mas por tudo que me dizem, os sistemas de inteligência no Brasil não estão tão avançados assim. Estão também divididos. Cada setor tem seu sistema de inteligência e, como em toda parte do mundo, cada sistema de inteligência não quer ceder informação ao outro porque não confia no outro. Eu não sei, deve ser a mesma coisa aqui, porque o que eu vi lá fora é assim. Então, fica estancado. Você tem informação, mas fica estancado e tal, e não vai. Bom, mas além disso, por causa dessa questão de saber o que está acontecendo com as drogas, o que fazer para reduzir o consumo de droga e, portanto, a criminalidade, eu andei lá, sobretudo no Rio, aqui também, mas sobretudo no Rio, conversando com pessoas nas favelas e nas zonas mais atingidas pela criminalidade. E conversei com muitas mães de vítimas, pessoas cujos filhos haviam morrido, que não sabem sequer quem matou, se foi a polícia, se foi o bando A, B ou C, porque tem sempre vários bandos que estão brigando entre si. Bom, e vários relataram isso que eu acabei de mencionar e que eu vi nesses artigos, que é a existência de uma espécie de justiça paralela, em que o próprio crime organizado tem seus instrumentos de limitar certo tipo de ação entre os criminosos, né? Isso aqui, sobretudo, o PCC, que se organiza, eles são irmãos, as pessoas que pertencem ao PCC, e eles têm o que eles chamam, são quase como se fosse júri. Eles têm o que eles chamam de debate, em que as pessoas vão lá e discutem e tal, e tem um tribunal que não se reúne, mas é por telefone celular, entre os vários presídios, os chefes às vezes mandam matar, né? Dependendo, eles julgam, né? E parece ter havido uma decisão de limitar muito o uso, matar, porque isso chama mais atenção, de televisão, de rádio, da própria polícia. Isso pode ter jogado um certo papel na diminuição de homicídio, não nessas áreas centrais de São Paulo, nas periferias, onde é mais difícil o acesso da polícia e da justiça. Agora, eu vi no Rio de Janeiro também, eu fui lá, no Morro Santa Marta, um esforço dessa polícia pacificadora. É cedo para julgar, mas o que eu vi, efetivamente, entra a polícia,
O BOP vai lá, tira os contrabandistas mais pesados, que estão armados, expulsa, e aí fica lá, no local, uma outra polícia que eles chamam pacificador, permanentemente lá. Eu andei lá, agora, faz poucos meses, 2, 3, 4, não me lembro, no Morro Santa Marta, subi e desci sozinho, sem segurança, porque se com segurança é pior, né? E tudo bem. O que é tudo bem? Não há, aparentemente, a violência produzida pelos donos, os controladores da droga. Mas eles consomem droga. Ou seja, eles não podem vender lá. Em algum lugar essa droga vai ser buscada. Quer dizer, na verdade, se você tira o núcleo duro da droga da favela e manda para uma favela mais longe. Tá? Mas já tem, bem ou mal, pelo que me disseram, não sei, deve ter, 100 mil pessoas que estão já sujeitas ao controle, não mais dos bandos criminosos, mas ao controle do Estado. Da polícia pacificadora, aí entram ONGs, não sei o quê. Enfim, é uma coisa que acho eu que vale a pena olhar com interesse e simpatia. Depois tem que perguntar, bom, para onde é que foram os contrabandistas? O que vai acontecer em função disso? Vão para outro Estado? Não é simples de resolver. Não é? Mais recentemente eu fui a um lugar chamado Vigário Geral, no Rio, que não é pacificado. É zona ainda bastante coisa. Mas lá tem um movimento cultural, afro-reggae, que chama-se. E eu fui lá, passei lá uma manhã, uma tarde, não me lembro, e conversei com pessoas que já foram condenadas, estiveram na cadeia, já saíram, e polícias também, todos tinham matado, de lado a lado. E uma coisa que me chamou a atenção, nessa conversa que eu tive lá, havia representantes de 3 setores. Um é no Rio aqui é o PCC, né? No Rio é Comando Vermelho, tem um outro que chama-se Amigo dos Amigos, e tem um outro ainda, são 3 principais. Terceiro Comando. E havia gente desses 3, diferentes lá, e havia gente da polícia militar. Todos já tentando solucionar o problema do crime, da droga, da violência, não sei o quê, conversando. Todos eram assassinos, os que estavam conversando comigo. Todos tinham matado, né? E que estavam aparentemente regenerados. Impressionou muito um lá, que tinha passado não sei quantos anos na cadeia, um homem já de 50 e tantos anos, e que hoje tinha um trabalho que pegava 900 pessoas para tentar recuperar, não sei o quê. Ele diz, olha, presidente, aqui é o seguinte, eu fui dependente de droga. E eu faço tudo para não voltar a ser dependente. Mas é como se eu tivesse um crocodilo dentro de mim. Eu nunca sei se ele vai me morder ou não. Então é muito difícil, mesmo as pessoas estão querendo sair dessa condição. E como lidar com isso? Não adianta só a violência. Ela é indispensável, porque eles estão armados. Você tem que ter. Mas tem que ter outros mecanismos juntos com isso. E isso requer algo muito mais amplo, requer uma ação global da sociedade. Mas, bem ou mal, eu acho que, embora se possa dizer, como eu próprio disse, de que é possível que a diminuição do homicídio tenha sido em parte devida a que os próprios bandidos criaram suas regras, o que é inaceitável, do ponto de vista do governo, da democracia, da sociedade, é inaceitável. Se compreende, mas é inaceitável. Né? E pode ser que isso tenha tido efeito, pode ser que a articulação tenha melhorado. Eu acho que há algum sinal de melhoria na situação de segurança. Eu não creio que se pode dizer que isso aí, o caminho já está delineado. Bom, e nós temos experiências, não nossas, mas fora do Brasil. Eu não digo com relação à droga, que é muito difícil, a coisa da Colômbia, onde eles avançaram mais, ainda assim, a toda hora, ligado com guerrilha, não tem atentado. No México é uma coisa penosa, porque houve a penetração da corrupção provocada pelos traficantes, que chegou a níveis políticos e a níveis militares. Então é uma coisa muito complicada. Mas há outras experiências, independentemente disso, de sucesso de controle em termos de segurança pública. Nos Estados Unidos mesmo, onde a questão da droga é muito complicada. Nos Estados Unidos você tem hoje
500 mil pessoas presas por consumo de droga. 97,98% negros. Então já fica desconfiado, porque os brancos não vão para a cadeia, vão os negros para a cadeia. E lá basta consumir, e depois que entra na cadeia não sai mais da droga. Porque na cadeia tem droga, não há uma droga no mundo que não tenha cadeia, tem droga, e quando a pessoa sai, não tem emprego, porque ninguém vai confiar, então cai na rede do traficante, é muito complicado. Então, mesmo nos Estados Unidos, eu não sei se essa política é a mais adequada, mas enfim. Mas houve outras políticas que melhoraram. O caso de Nova York é nítido, né? Eu vou a Nova York há pelo menos 50 anos. Então eu conhecia Nova York no período da discriminação racial e do medo. Medo. Eu próprio tive mais de um episódio de ter medo por causa da situação de lá. Eu sou meio perdido. E uma vez me deram o endereço errado para uma tradução para o Florestan Fernandes, uma tradutora dele, e me fui parar no Harlem. Bom, e aí quando eu cheguei lá, o táxi me levou, foi embora, era assustador naquela época. O pessoal vem aqueles pessoas grandes, fortes, jovens, jogando bola, assim, batendo, se faz um círculo ao redor de você, começa a jogar bola, vão me matar, aí passou um carro de polícia, eu entrei, me pegou. Tá? Uma outra vez eu me perdi no metrô. Eu desci à noite, eu fui ao Brooklyn para jantar com não sei quem, e eu me perdi, eu troquei, enfim, errei. E quando eu saí do metrô, eu estava num mau lugar. Era horrível estar em Nova York. Bom, hoje acabou isso. Hoje acabou essa sensação em Nova York. Não é em todos os Estados Unidos, não. Em Nova York. E aí houve, efetivamente, um conjunto de políticas, entre as quais a presença ativa, presença física de guardas, polícia, a manutenção dos mesmos, um pouco essa ideia da polícia pacificadora, porque tem que estabelecer um elo de confiança entre a população e a força policial, então não muda as pessoas daquela região. Enfim, um conjunto grande houve também outros fatores, a diminuição do nascimento, acabou como é que ele chamava? O boom, o baby boom, né? Então diminuiu a pressão demográfica. Tem vários fatores que interferem, mas houve um controle. Mas não se pense que isso é generalizado nos Estados Unidos. Eu morei mais recentemente em Washington e eu trabalhava na Library of Congress, na Biblioteca do Congresso. E eu ia de metrô do lugar onde eu morava, que não era muito longe, para a Biblioteca do Congresso, para espanto da embaixada, que ficava horrorizada, mas eu ia de metrô com a Ruth. E era uma coisa interessante, porque você vai no metrô, o metrô muda de cor, e conforme o bairro vai passando, saem brancos e entram negros. Agora, da Biblioteca do Congresso para, não me lembro como é que direção, sudoeste, sei lá o quê, não dá para ir a pé, porque se for branco, apanha. Apanha. E a polícia não faz nada, que é uma espécie de convenção de que não é para andar branco por lá. Então não se pense que os Estados Unidos resolveram os problemas de violência, não resolveram. Eu acho que é difícil pensar, resolve aqui, controla acolá, mas tem seus problemas também. Talvez onde você tenha menos seja um país tipo Europa, mas tem. Mas é de outro tipo. Agora não, porque agora tem muita migração, tem muita questão dos africanos, que eles não sabem lidar com isso, os europeus. Então também tem zonas que vocês viram no cinema, queima automóvel, não sei o quê. Então nós não podemos ter a ilusão de que qualquer governo, qualquer sociedade será capaz de prover a segurança de uma forma absoluta. Não vai. Você vai tentar melhorar e avançar mais, mas é muito difícil você controlar todos os fatores, você não controla os mais amalucados, é muito difícil você acabar completamente com o consumo de droga nas sociedades. Né? Não existe, que eu saiba, caso onde isso não acabe com isso. E em alguns países eles fuzilam. No Irã fuzilam, na China não sei o que também. Mas mesmo assim tem prostituição, tem contrabando. Bom, a gente tem que lidar com isso. Eu não estou justificando isso, estou dizendo que tem que lidar com isso. E tem que fazer com que as pessoas todas percebam que a questão da segurança não é uma questão da polícia ou das polícias, é da sociedade. Né? E a atitude normal aqui no Brasil
Não, é uma questão da polícia. Droga, é com a polícia. Bom, e não é com a família, não é com a escola, não é com a igreja, não é com não sei quem, é com todo mundo. Tem que mobilizar. Dito isso, que é o pouco que eu sei de segurança, você ainda tem outros problemas, que não dá para discutir todos agora aqui, mas você tem outros problemas. O Brasil tem uma fronteira imensa. A fronteira entre os Estados Unidos e o México, eu não sei quantos quilômetros tem, mas não tem 3.000. Nós temos de terra 16.000 quilômetros, fora a marítima. Como é que controla isso? Eu vejo isso agora em campanha eleitoral, todos os candidatos vão prometer, vamos controlar a fronteira, vamos fazer uma polícia especial para isso. Quero ver. Né? Tem que fazer esforço, mas é muito difícil. É muito difícil você controlar uma fronteira desse tamanho. Você tem sempre possibilidade de... E hoje há um outro fenômeno, e com isso eu concluo, depois de conversarmos, que chama atenção também. É que o crime se globalizou. Se organizou e se globalizou. Tudo está globalizado hoje, o crime também. Mesmo no caso dos crimes de tipo de droga, de tráfico de mulher, de contrabando de arma, tráfico de órgãos, parece incrível, é uma coisa fortíssima. Hoje é globalizado. E o modelo não é mais a máfia, porque a máfia tinha o boss, o chefe, uma hierarquia, e tinha a honra, né? O homo d'onore. Ainda no PCC tem isso. Quer dizer, tem um pouco do sentimento de pertence àquela organização. Mas o modelo agora é Al-Qaeda. Quer dizer, são células que não se comunicam. E sem tanta verticalização. No crime também. E vai ser crescentemente assim. E com o negócio de internet, celular e tudo mais, isso é muito mais fácil de se montar redes que não são fisicamente próximas umas das outras e cujo comando não é verticalizado. Né? Eu não sei se nós estamos acompanhando tudo isso e se nós temos os recursos na sociedade brasileira para fazer frente a isso. Eu recomendo que leia um livro de um venezuelano que mora nos Estados Unidos, que chama-se Moisés Chaim, Naim. Moisés Naim. O livro se chama Ilícito. Está publicado aqui em português. E esse livro ele descreve como o crime mudou nos anos 90. Né? E aí vai tudo. Contrabando de arma atômica. Se lembra que a Líbia, numa certa altura, recuou da posição que tinha e tal, porque os americanos pegaram uma tentativa de construção de bomba atômica na Líbia, através daquele núcleo que foi formado no Paquistão, e a parte do material necessário para fazer a bomba atômica foi produzido na Malásia, e estava sendo levado em navios para lá. Os americanos pegaram com inteligência tudo isso e desmontaram o sistema. Se você faz contrabando para arma atômica, você imagina o grau de sofisticação que é essa história. Né? Bom, você hoje quando lança um produto, isso que como é que chama essas bolsas que se fazem, Vuitton, né? Que custa não sei quantos milhares, né? Bom, imediatamente, uma semana depois, está sendo produzido na China a cópia e vendido no mundo todo. Isso não se faz assim, sem muita organização, sem redes, sem articulação. Né? E é o que está acontecendo. Né? E com tudo está acontecendo. Então, eu acho que isso vai requerer cada vez mais inteligência, mais escola, mais formação e mais explicação à sociedade. Para a sociedade ver se ela entende do que se trata e não ficar só acusando. A justiça é lenta, eu acabei de dizer que era. A polícia é ineficaz, tem corrupção, tudo isso é verdade. Mas tem o outro lado também, é que a gente não toma consciência de que, na verdade, nós todos somos implicados no processo e que nós todos deveríamos estar mais ativamente, pelo menos, discutindo o que fazer ou tentando fazer. Enfim, era isso que eu queria. É o que eu posso dizer a vocês da minha pouca experiência em lidar com essa matéria. E agora, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, se eu puder responder, respondo, senão a Daniela responde. Primeiramente, boa tarde, Vossa Excelência Presidente. Meu nome é Danilo Fernandes Santana, sou aluno oficial da terceira CFO da Academia do Barro Branco. Minha pergunta não sei se é muito simples de responder, mas
é que o senhor disse que participou da Constituinte de 88. E ela estabelece muitos órgãos de combate mesmo ao crime, né, a gestão da segurança pública. Só que, entretanto, ela estabelece muitos órgãos de combate à criminalidade, mas de forma direta. E não trabalha muito essa prevenção indireta ao crime. E a minha questão é basicamente que a União tem uma polícia, o Estado tem uma polícia, e no município ele quer fazer, seria muito redundante, né? Querer fazer novamente uma força policial. A minha questão é se não seria muito mais viável aos municípios trabalhar esse fator exógeno ao crime do que novamente criar mais uma força policial de prevenção direta à segurança pública. Não, eu concordo com você. Eu acho que essa multiplicidade de forças acaba confundindo, né? Mesmo certas ideias que alguns companheiros meus têm de criar uma polícia de fronteira, mas não sei o quê, porque, como eu disse aqui, você precisa ter escola. Até você formar gente com capacidade, pega a polícia municipal, até você ter o nível que vocês têm na polícia estadual, vai levar muito tempo e é redundante, né? Eu acho que era melhor realmente distribuir melhor. No caso você mencionou um outro fato que é verdadeiro. Naquela altura, nós não tínhamos consciência da prevenção. Quando eu fui presidente, que estourou por causa do negócio de droga, então o que nós criamos? Um negócio chamado SENAI, Secretaria Nacional Antidroga, que era continua existindo, basicamente para prevenção. O comandante era um general do Exército, mas a função não era repressiva. E deu problema, por causa da Polícia Federal. E como pela Constituição a Polícia Federal tem um monopólio da questão de contrabando, droga, não sei o que lá, qualquer outro órgão, eles já ficam assustados. E brigaram, né? Um fala mal do outro, demite, não sei o que e tal. Continua existindo, mas perdeu o vigor que tinha que ter, no sentido de ser um órgão de prevenção e não um órgão de repressão. Eu acho que falta muito esse tipo de coisa. A Polícia Municipal muito melhor faria se fosse dirigida a outros aspectos que não os diretamente repressivos. Bom, meu nome é aluno oficial PM Moleiro, também estou no 3º ano. A minha pergunta é que o senhor falou sobre a criação já existe o Estado e essa criação de um novo Estado por parte desse Estado paralelo. O senhor acredita que os movimentos culturais, que o senhor visitou lá o Morro da Santa Marta, o Vigário Geral, o senhor acredita que esses movimentos, essa política social, ela reflete melhor do que a repressão por parte dos órgãos estaduais ou federais, ou o senhor acredita que a gente deve seguir uma outra vertente, ou cair direto logo para esse lado mais social mesmo? Eu acho que não pode cair para o lado social puro, porque você está lidando com bandidos organizados. Você tem que ter repressão, né? Você não pode imaginar que sem a repressão a coisa funcione. Você tem que combinar. Mas, eu não creio que seja possível você pura e simplesmente fazer ação social como se isso resolvesse, porque a ação social vai ser capturada pelos bandidos. Porque eles também fazem. Você vê nessa questão desse Estado paralelo, por que o PCC consegue êxito? É porque ele de alguma maneira ampara as famílias também, né? Então, e não é correto, você não pode deixar que a função do Estado suma na mão de grupos desse tipo. Então, eu acho que tem que haver uma combinação. E eu acho que é uma coisa ingênua imaginar que só a ação social vai resolver. Vai ter que ter as duas, né, combinadas. Agora, eu acho que está faltando muita ação social também, isso é verdade. E também eu não acredito que o crime seja só fruto das condições sociais. Não é bem assim, né? Me impressionou muito nas conversas que tive com essas senhoras das favelas, que é curioso, porque ela disse, não, meu filho nunca, eu tenho um filho que não entrou no crime, ela fala. O outro entrou. Então é uma coisa dramática, porque da mesma família, um irmão entrou para o crime quer dizer droga no caso, e o outro não entrou, né? Ou seja, e elas dizem, não, esse que entrou é porque ele é salafrário, ele nasceu bandido, eles dizem, né? Não é que nasceu bandido, mas enfim, é curioso, me chamou a atenção que há uma espécie de responsabilização individual, né? E eu tentava, para poder forçar, isso está tudo documentado, para ir para o lado social, para dizer, não, mas não é pobreza. Ele não aceitava o argumento.
Pois não, mas eu também sou pobre e eu nunca entrei. Né? Bom, então a coisa é complicada, não dá para dizer, tudo é consequência da situação social, tudo é consequência da pobreza. Logo, o que nós temos que fazer é ação social e melhorar a renda. Claro que tem que melhorar a renda, claro que tem que fazer ação social, mas não é tudo que depende disso. Você tem que ter uma outra ação que é repressiva também. Meu nome é Roberto Emílio Farina Filho, sou aluno oficial, terceiranista. Eu gostaria de perguntar para o senhor, para Vossa Excelência. Não, senhor, não precisa dispensamos a excelência. Quando o senhor comentou que o trabalho da Constituinte também buscou trazer a soberania dos governadores na função na questão da força pública, né, deles absorverem novamente esse poder. O senhor, como presidente, como o senhor observava essas políticas de segurança pública nos seus mandatos? Caoticamente. Né? Isso variava muito de estado para estado e até de governador para governador. Né? E sempre você tem 2 ou 3 polícias que se destacavam. A de São Paulo, de Minas e Rio Grande do Sul, especialmente. Né? Que tem uma tradição de maior treinamento, maior profissionalismo. Né? Pode haver outras aqui e ali e tal, mas em geral, quando você via os melhores exemplos, vinham dessas polícias, das polícias militares. Polícia Civil, sei menos, mas as polícias militares. Né? E era muito, muito diversificado. Em certas áreas do Brasil, infelizmente, houve uma penetração muito grande de tudo, da corrupção, do contrabando, de tudo, e contaminou as polícias. Eu me lembro que no Acre, aquele famoso, acho que era Pascoal o nome dele, que era militar, era coronel da polícia, e era o chefe, era um bandido. A um ponto tal que uma vez eu tive que ir ao Acre, eu não estava no Brasil, na volta o avião presidencial desceu no Acre, a meu pedido, porque o governador, que aliás era do PT, e um bom rapaz, o Jorge Viana, estava ele ameaçado. Os filhos dele não tinham ido para Santa Catarina, porque estava ameaçado lá e a polícia não... Então eu fui lá para demonstrar ao Acre que ele tinha apoio político, embora fosse do partido contrário. Então, a polícia lá estava muito desmoralizada. Né? De geral, o que eu ouvi falar bem foi dessas polícias que eu mencionei aqui. Pode não ser as únicas. Certamente os estados do Sul, em geral, têm um desenvolvimento melhor dessas coisas todas que os do Norte. E o Norte, esses novos estados que eram repartições diretamente dependentes do governo federal, cresceram muito também e com muito pouca organização. Então, é zona de fronteira. É zona onde você tem lá a bandidagem mais solta do que aqui. Só para dar um exemplo assim pitoresco. Lá em Goiás, Brasília está lá no meio de Goiás. Na cidade de Goiânia e na cidade de Formosa, que eu saiba, havia, eu era senador, não era presidente, mas havia mercado de matadores. Uma vez eu fui a uma fazenda que eu tinha lá em Minas, perto de Goiás, e o capataz lá me disse, senador, se o senhor precisar de alguma coisa, aqui a gente resolve. Quer dizer, quer matar alguém? Em outros termos. A gente resolve. E o preço era variado. Vai matar quem? É um padre? É um vereador? É um comerciante? É um comum? O preço varia. A 50 quilômetros da capital da República. Tanto Goiânia, foi a 50 quilômetros da capital da República. E não era no Nordeste, era só em Goiás. Eu acho que isso acabou. Acho que isso acabou. Mas havia. Então, complicado. Né? Quem mais? Vamos lá. Excelência Presidente, boa tarde. Ilustríssima senhora Daniele. Né? Gostaria de cumprimentar, sou o Tenente Hernandes, responsável pelo grupo. Quando o senhor fala em escola, isso nos motiva bastante. O senhor, professor, né? Nosso professor, mestre com carinho, nos permita chamar assim. Gostaria que o senhor comentasse um pouco mais, isso vem até ao encontro aí da monografia que eu fiz de mestrado, sobre a educação para a sociedade, né, como um paliativo para a redução da violência e da criminalidade. Então, quando o senhor comenta de escola, gostaria que o senhor fizesse um comentário com o grupo a respeito da
da educação e a violência, a sociedade melhor educada com relação à violência. Bom, eu sempre reitero o que eu disse, a administração boa funciona quando você tem boa formação. A sociedade também, né? Até certo ponto depende da escola. Você vê, qual é a grande vantagem que teve a sociedade francesa, por exemplo? É que tinha um sistema de ensino, o mesmo para todos, de boa qualidade e tal, criava um molde, né? Mesmo no passado aqui, por que os jesuítas abriram escolas? Porque eles queriam, botou a marca deles na sociedade através da escola. Então eu acho que não há dúvida, eu não gostaria que fosse essa marca jesuítica, mas acho que precisa ter uma marca democrática na escola e de responsabilidade individual. A solidariedade coletiva e responsabilidade individual, que é uma coisa difícil de combinar, mas tem que tentar fazer isso. Eu não acho que a escola em si garanta tudo. Por quê? Porque os alemães melhor educados do mundo foram os nazistas. E fizeram os maiores crimes do mundo, fizeram campo de concentração. A Alemanha é de um nível cultural altíssimo, né? Então, você tem ao mesmo tempo que ter práticas democráticas. E aí nós temos no Brasil um problema complicado. Nós não temos partidos que realmente formem pessoas, deem treinamento. Não tem, acabou. Não sei se vai ter no mundo, porque está mudando muito no mundo. E como no Brasil nós temos um outro problema que força mais ainda a importância da escola, é que as famílias não tiveram escola. O acesso à escola está se ampliando, mas os pais, não falaram nem nos avós, não foram à escola. Eu tenho ido à China. É muito impressionante a questão da educação na China. Por quê? Porque, embora a China tenha também o mesmo processo que aqui de rural-urbano, e eles não quebraram a cultura totalmente. Aqui muda tudo, porque aqui foi muito rápido, e porque há essa modernização, o acesso a tudo, a internet, o consumismo. Então, a cultura tradicional não serve para nada aqui. Então, a criança vai para a escola, a mãe não foi para a escola, muito menos a avó, e quando chega em casa não tem nada para aprender. No mundo oriental, mantém-se certos valores na família, que são aceitos, transmitidos. E as famílias competem através dos filhos para saber quem tem a melhor na escola. Aqui a família não dá importância, não sabe dar importância à escola. Isso faz com que a escola nossa seja mais vital ainda. Porque se você não tem o apoio da família, pelo menos tem que ter da escola. Agora, uma escola onde a criança passa 4 horas por dia não é escola. Na China, o menino sai às 8 da manhã e volta às 7 da noite. E nós vamos competir com essa gente no futuro. Isso me preocupa muito. Eu acho que o Brasil está sem visão estratégica, né? E uma coisa pior ainda, a meu ver, pior ou mais difícil, né, que é pior. Você vai para a escola, agora praticamente universalizou o acesso à escola. Toda criança vai para a escola. Não ia, agora vai. Antigamente saía da escola porque o pai não tinha condição financeira. Agora os pais têm mais, têm melhor. E a criança sai da escola. Sabe por quê? Porque não se interessa pelo que está sendo dito na escola. Há uma tal diferença entre a expectativa do jovem e o que o professor ensina, e com toda essa coisa de Google, de internet, que as crianças vão mais depressa do que... A escola ficou um pouco obsoleta. E não adianta botar o computador lá se o professor não sabe mexer, ou se não tem cultura para saber aproveitar a informação que tem lá, e para dar ao aluno quadro, estruturar, porque a informação em si não vale, não serve, tem que precisar de mais do que isso. Então eu acho que isso é mais vital ainda, a questão da escola, para poder suprir a ausência de formação cultural da família, e essa escola vai ter que andar depressa para ela estar respondendo aquilo que é a angústia dos dias de hoje. E isso me refiro a todas as classes populares. Se for na classe média que passou para a escola, tem uma experiência direta. Eu fui com a Ruth a um seminário na Grécia, há algum tempo atrás, e é uma discussão lá numa ilha qualquer daquelas, com um negócio de economia, política, não sei o quê. E a Ruth, que era muito dedicada, negócio de ensino e tal, gostava, foi lá para trazer uma porção de informações sobre a mitologia de Creta. Quando chegou na minha casa, aqui em São Paulo, veio meu neto com os amigos dele, eles sabiam tudo e mais, né? Porque eles vão sozinhos, aprendem. Claro que talvez uma família menos provida de recursos culturais, o filho não seja nesta proporção, mas em alguma proporção é. Então eu acho que o problema da escola passou a ser vital para nós.
Primeiramente, boa tarde, presidente. Sou aluno oficial PM Rafael, segundo CFO. E a minha pergunta, na verdade, a gente está falando sobre educação, sobre a segurança, né? Enfim, alguns requisitos que hoje a sociedade sente falta, né? Mas, às vezes, isso também se torna um pouco cultural, porque é o que o senhor acabou de falar, devido ao pai não ter estudado, né? Isso vem de um processo histórico. Eu não queria saber uma opinião do senhor, que o senhor acha que se fosse necessário para a gente ter um Brasil melhor, né, futuramente, uma escola de nível universitário para a formação de políticos, né? O que hoje acontece que alguns deputados, algumas pessoas que são representantes do povo têm um nível, né, podemos dizer assim, um nível de escolaridade, alguma coisa assim, intelectual realmente, um nível muito baixo. Então eu gostaria de saber uma opinião do senhor sobre isso. Aí são vários aspectos. Por exemplo, eu fui senador, né? E fui senador em 83 até 91, ou 93, 4, Bem, então, lá no Senado, nos anos 80, o regime era autoritário. Ainda era o general Figueiredo, presidente da República, quando eu fui eleito senador na oposição. Bom, o nível era alto. Há alguns debates, estão até publicados, Roberto Campos e eu, né? Às vezes o Marco Maciel e vários, havia um grupo grande. Bom, uma vez veio um professor americano chamado Alfred Stepan, que aliás estudou coisa militar aqui no Brasil, um dos poucos que estudou o problema das Forças Armadas aqui, chama-se Alfred Stepan. E o Stepan estava fazendo uma pesquisa lá no Congresso. Ele passou lá um tempo, mais na Câmara que no Senado. Aí no final ele foi falar comigo e disse, olha, eu estou surpreso, porque eu encontrei aqui 50 ou 60 parlamentares de um nível muito mais alto do que há nos Estados Unidos. E era verdade. Quer dizer, havia uma diferenciação entre alto clero e baixo clero, né? Bom, no Congresso. Era verdade. Agora, depois isso foi caindo o nível. Por quê? Por causa da democratização, né? Então é positivo, não é que seja negativo, né? Você abriu mais, é mais democrático, e então camadas que nunca tiveram acesso ao Congresso passam a ter. Meu pai foi deputado nos anos 50. Isso me chamou muita atenção. Naquele período, não tinha nome que não fosse português no Congresso. Tudo é família brasileira. Hoje tem 10% é de nome árabe, não sei quanto por cento é italiano, nem se percebe, mas ninguém está ligando para isso, né? Isso é bom. Quer dizer, você teve uma democratização, e com essa democratização houve um certo rebaixamento cultural. É claro que é bom porque houve democratização, mas tem que fazer alguma coisa para melhorar. Nesse momento nós estamos vivendo no Brasil uma fase difícil, porque é quase a glorificação da boçalidade, né? Quase, você tem vergonha de dizer, puxa, eu sei falar outras línguas, é melhor não dizer, né? Porque acho que você é de elite. Mistura a elite econômica com o esforço de cada um para ter uma formação melhor. Nós vamos ter que fazer força para mudar um pouco isso, porque caiu muito. As exigências caíram muito. E o povo passou a aceitar que não precisa, né? E não é verdade. Como isso vem no Brasil, simultaneamente, como nós somos 190 milhões, mesmo que o nível médio seja baixo, você sempre tem um grupo de 10% que é excelente. Em qualquer coisa, medicina, engenharia, qualquer coisa, sempre tem. Mas um país avança quando a média melhora. Para realmente avançar. É quando a média, não adianta você ter gente muito boa se globaliza. É inevitável. Aliás, só pode porque ele vai ter que ter contato com o mundo todo, não sei o quê, se globaliza. É importante que tenha, mas é preciso ter a média, tem que subir. E essa média não está subindo com a velocidade necessária, né? E as expectativas não estão elevadas disso. As pessoas parecem que acham que qualquer um pode funcionar. Mas como tem esses 10%, o executivo melhorou muito. As pessoas não dão valor devido a isso. Mas a competência técnica do Estado brasileiro aumentou. Estado amplo senso, né? Dos níveis aumentou, né? A política não acompanhou. Então, você vê que o Congresso perdeu relevância, porque ele não tem nem condições para debater as leis como o Executivo manda, porque elas são complexas. E o Executivo tem uma capacidade muito maior, e embora o Legislativo disponha de um corpo técnico, que não é mal também, mas os parlamentares não conectam com
corpo técnico. Então nós temos um momento atual em que o executivo faz o que quer. E faz o que quer porque sabe mais. Não é só por isso, mas sabe mais. Então, um desnível entre a política. E como o mercado cresceu muito, os melhores talentos vão para o mercado. Ou vão para o executivo ou vão para o mercado, não para a política. Né? E começou a haver até uma espécie de perda de prestígio se você for se meter em política. Mas vai se meter em política? Né? Quer dizer, enquanto tiver isso assim, está mal. Porque, na verdade, quem toma as decisões finais são os políticos. Então tem que ser. Precisamos prestar atenção mesmo a esse fato. Não, eu só desejo que vocês continuem aí. Hein? Eu sei. Não, mas que vocês continuem aí se preparando e tal. E não tem outra saída para o Brasil, né? Ter gente mais competente e mais honesta, que também precisa olhar esse lado, né? E eu espero que, quando vocês precisarem de alguma coisa aqui, no Instituto não era, já explicou o que é isso aqui, nossa capacidade efetiva é pequena de ação, mas eu procuro, o tempo possível, debater aqui os temas que importam ao Brasil. Né? E isso tudo está na internet, vocês podem olhar pela internet, que tem lá os debates, e não tem conotação partidária. O que é muito difícil fazer no Brasil entenderem que uma pessoa como eu, que foi presidente da República, que é presidente de honra de um partido, saiba separar o que é institucional, o que é de interesse científico, intelectual, do que é de interesse partidário. Mas tem que separar, quer dizer, você não pode. Nós temos que ter instituições que permitam o encontro de opiniões, ou melhor, que permita que convivam opiniões desencontradas, né? mas que debatam civilizadamente. É o que nós tentamos fazer aqui. E eu acho que pouco a pouco temos até conseguido. Né? Vocês vão ver pela internet, se quiserem. Vem gente de vários setores, vem do governo. Por exemplo, a lei do petróleo. Nós chamamos aqui dos vários lados para discutir o que é isso e tal, e assim vai. Muito bom, muito obrigado. Que aproveite aí e dê uma espiadinha na exposição embaixo.